Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. E vamos começar mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre os povos da Mesoamérica. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é Mesoamérica. A Mesoamérica é um termo com que se denomina a região do continente americano, que inclui aproximadamente o sul do México e os territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, como as porções ocidentais da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Vejam aí no mapa, ao lado, o que representaria a Mesoamérica. Meso quer dizer meio. Aqui na imagem mais ao centro, você vê aqui o mapa do continente americano. O continente americano, você vê essa parte em verde aqui, que corresponderia à Mesoamérica. Alguns fósseis indicam que há pelo menos 13.000 anos já haviam grupos de caçadores-coletores nessa região. Alguns vestígios urbanos e templos apontam para os Olmecas como os primeiros povos a habitarem essa região por volta de 1.300 anos antes de Cristo. Temos aqui uma imagem ao lado, aqui meio rosa, vermelho, que corresponderia à zona dos Olmecas. Falar um pouco sobre os Olmecas. A sociedade Olmeca, ela estava dividida entre agricultores, comerciantes, sacerdotes, entre outros ofícios. Estudiosos, arqueólogos encontraram uma grande quantidade de estatuetas, joias e máscaras rituais. Se sabe que eles praticavam agricultura, e o período clássico dos Olmecas é entre 200 e 900 anos antes de Cristo. Essas imagens aqui ao lado, essas duas imagens, muitos estudiosos sugerem que seriam representações de grandes líderes da civilização olmeca, grandes soberanos. Foram encontradas várias dessas imagens aí, isso é feito com pedra de origem vulcânica, certo? Que representariam aí grandes soberanos dos Olmecas. Temos os maias, que eram contemporâneos dos Olmecas, ou seja, existiram ali na mesma época. O auge é entre o século III e o século IX a.C. Os maias ocuparam áreas do atuais México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Temos aqui no mapa ao lado, a região aqui nesse verde claro, que representaria a área ocupada pelos maias. Aqui temos a sociedade maia, é uma sociedade hierarquizada. No topo nós temos os nobres, abaixo temos sacerdotes, artesãos, trabalhadores livres e agricultores camponeses, né? Essa seria, de forma resumida aqui, a sociedade maia. Temos os astecas, também conhecidos como mexicas, que se estabeleceram em Tenochtitlán em 1325. A cidade era comandada pelos tecpanecas, e aí os astecas, depois de anos estarem subordinados a eles entram em guerra, os dois, e os astecas vencem, e por volta de 1430, os astecas assumem o poder, após vencerem os tecpanecas. Essa região em verde aqui ao lado corresponderia ao Império Azteca. Temos aqui Tenochtitlán, é uma imagem aqui à esquerda representando a Tenochtitlán da época dos astecas, e onde hoje no atual México, a cidade do México aqui, corresponderia à mesma região, né? Uma mudança arquitetônica, temos uma construção de uma igreja católica, até porque serão colonizados depois pelos europeus, pelos espanhóis, né? E há toda uma mudança na construção arquitetônica e tudo mais. Então, nós temos Tenochtitlán por volta de 1400, né? 1300, século XIV, por ali, e temos aqui no México hoje o que seria a Tenochtitlán atual, ok? Entre os séculos XV e XVI, sucessivos governantes astecas conquistaram diversos povos. E muitas vezes os prisioneiros eram oferecidos em sacrifício. Nós temos aqui uma imagem ao lado representando esse sacrifício. Os astecas faziam sacrifícios humanos. Para o deus, o nome é bem complicado, vamos lá bem devagarzinho. Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra. Eles faziam sacrifícios para esse deus. A sociedade asteca, temos aqui, no topo temos
Tlatoani, que era o rei, temos os Pipiltim, que era a nobreza, temos os Maserhualtim, que era popular, gente popular, temos os Pocheca, que eram grupos de outras culturas, e temos os Tlacotim, que eram indivíduos marginalizados. Então, basicamente, aqui seria a sociedade asteca, destacando lá em cima o rei, o Tlatoani. Professor, idioma estranho é uma cultura muito diferente da nossa. Desculpa. Então, é normal essa estranheza diante de um idioma, de uma língua diferente. O declínio do Estado Azteca começou em 1519 com a chegada dos espanhóis. O fim do Império Azteca deveu-se em grande parte à superioridade militar de seus inimigos, os espanhóis, que possuíam arcabuzes, que é uma espécie de espingarda, espadas e um animal desconhecido na América, o cavalo. Pois é, aqui na América não existiu cavalo, os americanos, aqui não, os mesoamericanos não conheciam o cavalo. Inclusive, eles pensavam, quando viram um ser humano montado num cavalo, eles pensavam que era apenas um ser. Muitos pensavam que os espanhóis eram deuses. Enfim, um fator também que vai determinar a vitória dos espanhóis, porque quando você compara, também chegam ali poucos colonizadores para milhões de nativos, só temos as questões das doenças, que eliminaram milhões de nativos. Os espanhóis vão fazer alianças com algumas tribos, alguns povos, para enfrentar outros. Então, houve algumas táticas que os espanhóis irão adotar para vencer esses povos. E historiadores destacam, antropólogos destacam que, inicialmente, os astecas não tiveram uma noção que realmente os espanhóis estavam ali para roubar, para saquear, para invadir, para controlar, e quando eles vão se tocar, já é um pouco tarde demais. Quando Hernán Cortés, desembarcou no México, seus soldados formavam parte de uma maquinaria bélica temível em toda a Europa. Então, eles chegam muito bem armados, muito bem treinados, com armas de fogo, coisa que os astecas não tinham. Os astecas, quando viam os primeiros tiros, aqueles barulhos, eles ficaram assustados, nunca tinham visto aquilo, pensavam que eram tipo trovões. Enfim, é toda uma surpresa, é uma novidade, é um choque cultural muito grande. Temos os Incas, é um vasto império que chegou a ocupar 4.300 quilômetros em regiões dos atuais Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Suas origens ficam em Cusco, lá no século XIV. Os Incas, na verdade, são compostos por diversos povos, né? Os Aimarás, os Chixas, os Chupaixos e os Urus. Então, tem vários povos. O império, no total, chegou a ter 10 milhões de habitantes. É muito grande. E o declínio ocorre ali por volta de 1532, com a invasão espanhola liderada por Francisco Pizarro, né? Outro espanhol também invadindo. Temos aí ao lado, representando ali a região que seria do Império Azteca, do Império Maia e do Império Inca. Destacando que a civilização Inca nos deixou aí uma das maiores maravilhas do mundo, que é Machu Picchu, que fica na região de Cusco, lá no Peru, que, se eu não me engano, está entre as 7 maravilhas do mundo, que é umas cidades construídas em montanhas altíssimas. Então, depois vale a pena vocês darem uma pesquisada aí em Machu Picchu, que realmente é uma paisagem das mais belas do mundo. Temos aqui um mapa representando, aqui nesse bege aqui, o que corresponderia ao Império Inca, entre 1463 e 1532. E aqui no final, a curiosidade, a gente vai conhecer um pouco sobre a bandeira do México, o significado da bandeira do México. Uma bandeira muito bonita, eu acho uma bandeira muito bonita, e a gente sempre vê aí, né, na televisão, em jogos. Então, vamos tentar entender um pouco aqui sobre a bandeira do México. O brasão de armas, lá no meio, olha, aquela águia ali com aquela serpente no bico. O brasão de armas está colocado ao centro da bandeira e inspira-se na lenda asteca sobre a fundação de Tenochtitlan. Segundo esta lenda, os astecas, então, que era uma tribo nômade, encontravam-se a vaguear pelo México em busca de um sinal que lhes indicasse o sítio exato de onde deveriam construir sua capital. Desculpa. O deus da guerra, Huitzilopochtli, havia ordenado que procurasse uma águia pousada em cima de um cacto,
que crescia sobre uma rocha submersa no lago. A águia teria no bico uma serpente que acabara de caçar. Após 200 anos de perambulações, encontraram o sinal prometido numa pequena ilha do pantanoso lago Texcoco. Aqui fundaram sua capital, Tenochtitlan, que mais tarde se tornou conhecida como Cidade do México, a atual capital do México. Então vejam que aquela águia ali com aquela serpente representa uma lenda da origem do povo asteca, que teria encontrado ali, fundado ali Tenochtitlan, chegado a Tenochtitlan, que correspondeu já à atual Cidade do México. Inclusive a palavra México significa o centro da lua. É uma palavra de origem asteca, que significa o centro da lua. Sobre as cores. Originalmente, as cores tinham os seguintes significados. O verde representaria a independência da Espanha, o branco, a religião, que no caso era o catolicismo, e o vermelho, que era a união entre europeus e americanos. Atualmente, né, depois esses significados vão sendo alterados, e os significados que a gente tem hoje para as cores é os seguintes: verde, esperança; o branco, a unidade; e o vermelho, o sangue dos heróis nacionais. Então, o significado dessas cores foram alterados ao longo do tempo. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.